Fala, queridona! Tudo bem com você? Eu sou a Thay, a professora colorida. E aqui nesse canal nós falamos especialmente para professoras e professores da educação infantil. Eu não sei se você sabe, mas esse aqui é o meu canal número 2, de vídeos curtos. Então não esquece de deixar o seu likezão pedagógico e se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos. Todas as informações sobre o conteúdo que você acabou de assistir vão estar aqui na descrição. Um beijo, fique com Deus e bom vídeo. Tchau, tchau! Primeiro nós vamos começar pelo campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Quando você bater o olho nesse campo de experiências, você vai pensar em atividades que levem a criança a se conhecer, tudo aquilo que trabalhamos lá em projetos de identidade. Quem sou eu? Da onde eu vim? Aonde eu moro? Minha escola, enfim, tudo que diz respeito à criança, certo? E também esse campo vai trabalhar as interações, ou seja, todas aquelas atividades que envolvam essa criança em atividades coletivas, uma roda de conversa onde ela pode falar, pode ouvir, onde nós vamos estar trabalhando aí a habilidade dessa criança, receber uma informação calma, esperar o outro falar, se atentar que o outro está falando, onde também nós vamos oferecer atividades onde essa criança conheça outras culturas, outras pessoas, onde ela observe as diferenças. Esse aqui é um vídeo para você ver com caneta e papel, tá bom? Esqueci de falar lá no começo. Ou então você deixa salvo aí no seu celular para sempre quando você quiser rever essas ideias, você voltar aqui. Aí você aproveita, quando você voltar, você fala assim, voltei! Como eu já falei, o primeiro que eu coloquei foi o Rodas de Conversas. Lembrando também que esse campo nos convida a relacionar essa criança com crianças de diferentes idades e com adultos de diferentes posições dentro dessa escola. Por exemplo, se eu levo a minha criança para fazer uma caça ao tesouro, onde ela precisa falar com a diretora, com a coordenadora, com o porteiro, com a cozinheira, levar essa criança a perceber que para essa escola funcionar, existem outras pessoas dentro desse meio, certo? Então aqui nós já falamos sobre rodas de conversas, experiências relacionadas ao tema identidade, como eu já falei, que podem ser o nome próprio da criança, a árvore genealógica da criança, mural com fotos da família, atividades com espelho individual e coletivas. Individual, onde eu trabalho as partes do corpo humano dessa criança, onde eu valorizo, onde eu mostro para ela as suas características individuais. E também mostro para ela na atividade coletiva que existem outras características além daquelas que ela tem. Existem diferentes tipos de cabelo, existem diferentes tipos de corpo, de cor da pele, enfim, nós vamos desenvolvendo essas atividades, certo? Outra coisa também são jogos de imitação, olhar para o meu amigo e imitar o meu amigo. Isso faz com que eu preste atenção no que o meu amigo está fazendo, olhe para o outro. Mais uma atividade aqui, reconhecendo as partes do seu corpo, não só aquela música famosa, cabeça, ombro, joelho e pé, mas você também pode brincar de dar comandos. Morto e vivo com as mãos na cabeça, morto e vivo com as mãos nos pés, morto e vivo com a mão na barriga. Enfim, existem também várias outras músicas que trabalham esse tipo de atividade corporal, certo? Tem uma, inclusive, do Palavra Cantada, que eu gosto muito, que é a do esqueleto, se eu não me engano. Ela é bem animada e o clipe dela já ensina como você pode desenvolver com seus alunos. Então depois procura aí. Eu também coloquei aqui de sugestão, falar sobre o bairro, região, cidade, porque isso também faz parte da identidade da criança. Qual é o lugar que eu nasci? Qual é o nome da minha escola? E todas essas atividades vão agregando valor, tanto ao indivíduo como ao coletivo, quando eu descubro quem sou eu, quem é o meu amigo, quando eu observo as minhas características e observo as características do meu amigo. E através dessas atividades, além do senso de identidade, também nós vamos desenvolvendo aí várias outras questões com essas crianças, como por exemplo, a empatia, o respeito com o outro. Também você pode explorar histórias e músicas que falem sobre esses temas, atividades envolvendo os sentimentos
sentidos da criança, porque faz parte do seu corpo. Eu aprendo que meu nariz sente cheiros, que os meus olhos conseguem enxergar, que os meus ouvidos escutam os barulhos mais altos, mas também aqueles barulhos mais baixos. Eu aprendo que existe o gelado, que existe o quente e que eu posso me queimar. Eu aprendo que eu tenho uma pele, que ela também pode se machucar. E com isso eu aprendo a me cuidar. O eu, o outro e o nós já vimos aqui que tem uma grande parcela nessas atividades da criança se conhecer. Conhecer o seu corpo, a potência do seu corpo e os seus limites. Passando para a próxima sugestão de atividade, nós vamos passar para as atividades coletivas. Quais são as atividades que você pode trabalhar com seus alunos coletivamente? Jogos, compartilhar brinquedos, hora do parquinho, circuitos e gincanas. E essas atividades podem tanto ser feitas dentro do grupo da turma da criança, né? Ou seja, com crianças da mesma idade, como também você pode permitir que crianças de outras idades estejam aí também brincando e interagindo com seus alunos, certo? E também envolvendo os adultos da escola, os adultos que estão por ali. Essas atividades coletivas nós já sabemos que vão levar essas crianças a aprender o quê? A compartilhar, mas não vai ser do dia para a noite. No começo pode acontecer problemas aí, porque a criança não quer partilhar o seu brinquedo. Faz parte desse período da educação infantil essas crianças passarem por isso. Principalmente crianças que não têm irmãos, elas tendem a ter esse comportamento. Então, dentro dessa atividade, nós vamos começar a direcionar essa criança para que ela aprenda a compartilhar os brinquedos, a brincar com o grupo, a participar da melhor forma das brincadeiras propostas, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas crianças que têm a tendência de finalizarem com a brincadeira em grupo. Tá a turma toda brincando, aí chega uma criança e consegue acabar com a brincadeira. Ela faz uma picuinha ali no meio que vai cada criança para um lado, não querem mais brincar, enfim. Então, quando você leva essas propostas, você tá ensinando, você tá mostrando a essas crianças como que elas vão conviver ali com o grupo em harmonia. E mais uma vez, isso não acontece do dia para a noite. Isso é treino. Educação infantil é ensinar por várias vezes a mesma coisa, até que uma hora vai começar a fazer o resultado, certo? A atividade coletiva vai trabalhar o nós, mas também o eu, quando eu aprendo a me relacionar com o grupo. Agora, vamos sair do coletivo e vamos passar para as atividades individuais. Como, por exemplo, organizar os seus materiais, manter a sua mesinha, o seu espaço ali da mesinha em ordem, saber que o seu livro não pode ficar com uma orelha gigante, direcionar os seus alunos para começarem a organizar os seus estojos. Atividades básicas e simples do dia a dia. Escovar o dente, ir ao banheiro, manter a sua mochila organizada. Mas claro que dentro dessas atividades individuais que eu estou compartilhando com vocês, existe um grupo de crianças que já tem autonomia para fazer e existe um grupo de crianças que ainda não tem uma autonomia para fazer. Por exemplo, arrumar o seu estojo. Uma criança no maternalzinho, eu acho que não tem nenhum estojo, né? Então, o que você pode fazer dentro de turmas de berçário 2 e maternalzinho? Começar a incentivar seus alunos para que eles peguem o seu copo, deixem sua mochilinha arrumada no canto, mantenham a sala organizada. Pegou um brinquedo, guardou um brinquedo. Nas mínimas coisas que você identificar que essas crianças podem contribuir, você faz uso desses momentos com intencionalidade. Agora, se você trabalha com crianças do pré-1, do pré-2, tá liberado você colocar para arrumar o estojo, para organizar a mochila, saber que se houver algum momento dentro da rotina que essa criança precisa tirar o sapato, direcioná-la para que ela deixe os sapatos organizados, bonitinhos. Enfim, mais uma vez, usar das atividades do dia a dia para incentivar essa criança em sua autonomia. E além da sua autonomia, essa criança vai estar desenvolvendo também o seu autocuidado. E mais pra frente, ela também vai começar a cuidar do outro. Só que nesse período que você vai incentivar a sua criança para ter essas ações de autonomia, primeiro, se você quer que a criança faça uma coisa, você deve dar um exemplo. Se a criança tirou o tênis, você vai também tirar o seu tênis e vai falar, ó, eu quero que vocês coloquem o tênis igual ao meu, ó. Você quer que a criança organize o seu estojo. Olha, crianças, eu estou organizando o meu estojo. Você é o exemplo da sua turma. Então, eles precisam
precisam ver, eles precisam saber. Ela quer que eu me organize. Como que eu devo me organizar para minha professora? Você vai dar ali, você vai fornecer esse gabarito. E ao longo desse processo, você vai ser os olhos de incentivo. Você vai estar sempre de olho nisso que você tá deixando a criança fazer sozinha, mas de uma forma discreta. E quando for necessário fazer alguma alteração, a criança não fez direito, seja mansa, cuidado com as suas palavras, porque essas crianças estão aprendendo. Às vezes, na casa dessa criança, não existe isso que você está ensinando. Então, a gente tem sempre que pensar um pouquinho além. Às vezes, a gente está tão, assim, atordoada com as demandas do dia a dia, que a gente acaba, assim, levando muito ao natural aquilo que para a criança é muito novidade. Ela está aprendendo. E a gente precisa ter esse olhar de, ok, essa criança está aprendendo, eu tô aqui me dispondo a ensinar, então eu preciso ser mais paciente, buscar melhores palavras para falar com essa criança. E essas crianças vão levar esse tipo de ação para sua vida, para sua família. Quando eles chegarem em casa, vão ver lá os sapatos todos bagunçados da família, eles vão organizar, eles vão se dispor a pegar uma coisa que tá fora do lugar e colocar no lugar. Então eu aprendo a me cuidar e também vou aprender a cuidar ao meu redor, vou aprender a cuidar do outro, vou aprender a ter minha autonomia para poder ajudar, quem sabe, meu irmãozinho, a professora, enfim. Outra forma de explorar esse campo de experiências é saber onde? Na hora do lanche. Eu sento aqui na mesa, junto aos meus amigos, nós lanchamos. Eu gostava muito de trabalhar com os meus alunos que eram do pré-1, para eles organizarem aquela mesa. Quando nós chegávamos no refeitório, o lanche ficava na ponta da mesa, eles se sentavam e aí eu pedia para quem ficou na ponta ir passando o lanche até chegar lá no amigo. Eu estou contribuindo com o meu amigo, estou ajudando. E também, no final, eles também me ajudavam na organização da mesa. Nós juntávamos todos os copos, todos os potinhos e se ficasse sujeira, nós também limpávamos. O que que gerou esse fato de limpar o refeitório? Se nós chegássemos no refeitório e estivesse a mesa suja, os meus alunos ficavam super incomodados com a turma anterior, que eles falavam assim, nossa, eles fizeram uma sujeira. E se eles encontravam crianças da outra turma, eles reclamavam com ela, porque eles já estavam com aquele senso de eu ajudo a deixar limpo, o outro também pode ajudar a deixar limpo. São questões corriqueiras aí do dia a dia que nós podemos estar usando para trabalhar, para desenvolver com intencionalidade nos nossos alunos. O parquinho também é um lugar incrível, como eu já falei, né, das atividades coletivas para desenvolver o eu e o outro e o nós. Então vamos continuar aqui. Projeto Saúde e Higiene Pessoal, onde a criança vai aprender mais sobre os cuidados do seu corpo e, consequentemente, os cuidados que o outro precisa ter com o seu corpo. Quando essa criança aprende que existem alimentos que são saudáveis e alimentos que não são saudáveis para o seu corpo, isso também vai ressoar pela família, pelo meio social que essa criança vive, certo? Apresentar diferentes tipos de culturas, projetos culturais e regionais que vai fazer com que essa criança descubra que existe um mundinho fora daquele ali que ela vive, né? Existem diferentes tipos de culturas por todo o mundo, inclusive na sua região, inclusive no seu país. Então é um jeito da criança descobrir que existe ela, existe os outros que a cercam e ainda assim existem outros e outros e outros espalhados pelo mundo e que nós precisamos respeitar essas pessoas. Outro projeto e atividades também envolvendo esse campo de experiências são relacionados aos sentimentos e emoções. Quando nós começamos a ensinar para essas crianças que aquele chororô, aquela birra, aquele babado e confusão tem nome. Isso se chama tristeza, raiva, fome. E também vai me ajudar a entender que às vezes o outro tá ali chorando porque ele tá triste ou então porque eu machuquei. Também deixei aqui os jogos simbólicos para vocês. São os jogos e brincadeiras onde a criança interpreta. E para finalizar aqui minhas dicas, eu deixo aí o nosso bom e velho projeto Amizade, ou Meu Amigo Eu Vou Respeitar, com o objetivo, né, de valorizar a questão da amizade dentro da sala de aula. Porque nós não queremos nossas crianças se batendo, se mordendo, se ofendendo. Então essas aqui são algumas dicas que você pode trabalhar dentro desse campo. O que era assim se tornou assim.
Sim! Essa é a Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC. Eu acabei de preparar essa apostila contextualizada com os textos da própria BNCC, mas também com uma linguagem mais acessível, mais fácil de você compreender. Porque eu sei que esses textos muitas vezes são maçantes e deixam a gente de cabelo em pé. Vem comigo entender o que de fato os campos de experiências querem desenvolver dos nossos alunos e de quebra você ainda leva aí algumas sugestões de atividade. Faça uma leitura dinâmica, ilustrada, acolhedora. Eu fiz esse material como se estivéssemos aí juntinhas, estudando e aprendendo mais sobre a BNCC. É professora da educação infantil e quer destravar a BNCC da sua mente? Leia a descrição e saiba como ter acesso à BNCC com a professora colorida.